Deixa eu ver o que é que eu quero fazer no vídeo de hoje. Eu poderia avançar para o capítulo 5 sobre comércio e economia nos tempos bíblicos. Mas, antes de avançar, eu acho que é interessante eu fazer uma breve revisão sobre tudo que eu gravei ultimamente sobre educação nos tempos bíblicos. E eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Estou só dando uma olhada no meu livro aqui. Eu estou construindo uma playlist, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje então, eu já decidi, vou fazer uma breve revisão, dando uma olhada geral aqui, dos vídeos que eu já gravei sobre educação, como parte da família nos tempos primitivos. Para quem está chegando aqui no vídeo não sabe o que eu estou fazendo, eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos, baseado em quê? Baseado num livro do Ensinai, que é um curso de teologia nível ministerial que eu cursei em meados de 2013. Tem vídeos que eu falei que eu cursei isso aqui em meados de 2011, mas não. Eu lembrei que 2011, na verdade, foi o curso de Ensinai também, né? Que é um curso de nível médio, curso de teologia ministerial. Eu cursei mais o básico, né? Aquele de 2 anos. Este aqui já foi um curso de nível médio. Somando os tempos que eu cursei teologia, lá naquela fase, 2011 até 2013 mais ou menos, então 2010, né? 2010, 11, 12, 13, foram 4 anos mais ou menos. E só não fiz a faculdade, mas ainda vou fazer. Tinha também a faculdade na época, eu não quis fazer. Bom, então, esta playlist sobre teologia é baseada neste livro, como eu disse, é uma playlist de teologia, e a playlist específica é cultura dos tempos bíblicos. E aí é interessante que este livro, ele traz muitos tópicos sobre cultura dos tempos bíblicos, lembrando que são vídeos apenas introdutórios, eles não têm objetivo algum de aprofundamento. É interessante este livro porque, já digo por quê. Porque, vou voltar aqui, ó. Ele tem um tópico maior, né, que é a cultura dos tempos bíblicos, como eu já mencionei. E aí, o que é essa cultura dos tempos bíblicos? Em todo aquele período bíblico que é gigantesco, na verdade, né? Começa o que ali propriamente dito, 2000 antes... 1500 a.C., mais ou menos, 2000 que seja, e ele compreende até o período cristão ali, 100 anos depois de Cristo, já no período do cristianismo, né? E essa cultura dos tempos bíblicos, ele traz alguns capítulos, e esses capítulos tratam sobre a família nos tempos bíblicos, ou seja, sobre o casamento, sobre o alimento, sobre as vestes, o vestuário, né, as roupas, sobre a educação e sobre o escriba também, a educação envolvendo o escriba, né? E depois disso, ele sai um pouco dessa questão da família nos tempos bíblicos e trata sobre o comércio e economia dos tempos bíblicos, moda, modo de vida, e finaliza por aí. Então, hoje vamos fazer uma breve revisão sobre a educação nos tempos bíblicos. E eu comecei lá no início trazendo a ideia de que educação nos tempos bíblicos basicamente significa instrução, treinamento, que tem a ver com trabalhar a mente do ponto de vista moral de uma criança. Então tudo começava ali, nesse período infantil. E aí o primeiro tópico que eu gravei aqui no canal foi a educação na Mesopotâmia. Deixa eu ver o que é que tem aqui, olhando assim pelo que eu lembro, né? Educação na Mesopotâmia. Antes de deixar impresso em materiais diversos os pensamentos, bem como os acontecimentos, para que se possa transmitir às gerações futuras, sem que se perca o seu teor, é realmente a grande sacada da inteligência humana. Porque na Mesopotâmia a educação se dava como? Ela era registrada já em escrita cuneiforme, naqueles tabletes de argila. Então, basicamente, podemos resumir que na Mesopotâmia os sumerianos, os mesopotâmicos, os acadianos criaram um grupo dos chamados símbolos determinativos, que eram os que davam sequência às palavras. O processo educativo na Mesopotâmia consistia na árdua tarefa de produzir com pena de juncos os sinais cuneiformes, como eu já disse, que formam uma cunha, então eles formam um baixo relevo, em placas de barro ou argila. Logo, a forma de cunha se tornou mais fácil do que as formas arredondadas, modificando as figuras originais pelas linhas
linha reta que se traçava, originando assim a famosa escrita cuneiforme que deu origem aos léxicos de muitos povos. Léxico basicamente significa conjunto de vocabulário. Vamos resumir, seria alguma coisa desse tipo. Além da escrita, os alunos produziam em tábuas de argila úmida muitos símbolos cuneiformes para estudar matemática e as divisões da Terra. Bom, resumindo, seria algo assim. Então vamos para o próximo, a educação no Egito. Porque, lembrando, todos esses vídeos que eu gravei sobre educação, eu gravei sobre a educação na Mesopotâmia, a educação no Egito, a educação judaica e, que mais? A figura do escriba, a educação grega e a educação romana. Beleza, então Mesopotâmia, vimos que tem essa relação do estudo da matemática, da astronomia também, divisões da Terra, tem a ver com economia, então, né? E já tinha essa figura do escriba. Então vamos à educação no Egito. Na educação egípcia, o que se percebe de imediato é a figura dos escribas, civis preparados para serem multiplicadores. Interessante observar que a motivação para se esmerar nos estudos vinha da isenção de impostos concedida à classe intelectual. Então, os egípcios não pagavam impostos àqueles que faziam parte dessa classe. E muitos dos estudiosos também eram absorvidos como trabalhadores da área de contabilidade, já no antigo Império Egípcio, né? As crianças começavam sua vida escolar desde os 4 ou 5 anos até os 16 anos, que é mais ou menos o que se tem até hoje, inclusive, né? O aluno se dava a tarefa de cunhar os hieróglifos. Então, da mesma forma, você tinha a prática da escrita sobre o papiro e o aluno se dava a tarefa de cunhar os hieróglifos em lascas de pedra. Então, aqui surge essa ideia, né, de registro já diferente da Mesopotâmia. Você realizava, ou eles realizavam os registros no papiro. E o papiro, deixa eu ver se vai ter o texto aqui, mas o papiro ele é basicamente um material que eles utilizavam para escrita que vinha de um material vegetal, que é diferente do pergaminho. O pergaminho já é de origem animal. Mas o papiro ele é feito a partir de juncos, se não me engano, que cresciam naquela região ali do Rio Nilo. Então ali eles conseguiam criar esse material que era utilizado para cunhar, né, os hieróglifos, que era a escrita simbólica deles. Inclusive foi nesse ambiente que Moisés foi criado, só para a gente entender que todo esse contexto do nascimento ali, do início do povo israelita formal, vamos dizer assim, tirando essa parte dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu digo a partir de Jacó, na cultura daquele período de Moisés, propriamente dito, ele cresceu nesse tipo de cultura. O termo educação, em seu sentido original egípcio, significa castigar e punir. Diziam os mestres, o ouvido do jovem está nas costas, ele só ouve o homem que bate nele. Então tem esse caráter um pouco mais punitório, né, de punição. Então essa foi a educação egípcia. Agora vamos para o próximo, a educação judaica. E a educação judaica tem como base, tem como núcleo educacional, e isso é bastante relevante aqui neste vídeo, é que é a família. Então o núcleo educacional da educação judaica está na família. O pai que não ensina ao filho um ofício útil está educando-o para ser ladrão. Então, abre aspas aí, né, para essa citação. Tanto é que Jesus, quando você vê lá no Novo Testamento, ele era o quê? Filho de um carpinteiro. Então, ele não era apenas, né, um filho de um carpinteiro, mas ele também era o carpinteiro. Então, o pai que não ensina um filho um ofício útil está educando para ser um ladrão. Essa era uma máxima que existia. E aí, então você percebe que a educação judaica ela tem um grande foco, o núcleo educacional dentro da própria família. A base do desenvolvimento intelectual, já saindo dessa parte prática e entrando propriamente dito na parte intelectual, a base do desenvolvimento intelectual dos judeus era a religião, sempre foi. Vamos ver, a forma judaica de escrita favorecia em muito o aprendizado, pois o hebraico com seus 22 caracteres se tornava mais fácil do que as centenas de caracteres cuneiformes utilizados por outros povos. Então apenas existiam 22 caracteres nesse hebraico antigo, pelo menos, né? O que mais que nós podemos mencionar sobre a educação hebraica? Perdi a conexão com a câmera aqui, ó. Deixa eu ver se eu conecto novamente. A câmera está pronta, perdi mesmo. Tenho uma raiva disso, cara. Será que eu consigo fazer isso enquanto tá gravando? Acho que não, né?
Então, basicamente, é isso, resumindo. Eu sei que tem muito mais coisa, mas de forma bem resumida é isso aí, que é o núcleo da família na educação judaica. E também nós temos que entender que a figura do escriba é importantíssima, importantíssima. A grade disciplinar entre os judeus estava assim distribuída. As escrituras, ensinada aos alunos até os 5 anos, a Mishnah, são tradições orais ensinadas aos alunos de 10 anos, o Bar Mitzvah, que é a preparação aos meninos de 13 anos, Talmud, que são comentários sobre a Mishnah aos 15 anos. As meninas recebiam sua educação no lar, mas ainda assim elas possuíam o conhecimento das escrituras. O escriba, ele tinha uma figura central, ele era uma figura central aí na educação judaica. Aliás, não só na judaica, mas em outras também. A educação grega, essa já é um pouco diferente porque ela traz essa ideia do que seja academia, do que seja o liceu, do que seja o aio, que é uma espécie de tutor. Ao completarem 18 anos, eles ficavam livres de seus tutores e passavam a ser chamados de efebos. As escolas possuíam em média 65 alunos, que a partir dos escritos de Homero iam se desenvolvendo pelo caminho de outros tantos dramaturgos da Odisseia grega. Os garotos iam à escola para começar com 7 anos de ideia. E essa ideia de academia, de liceu, né? Basicamente. E eles também pensavam muito nessa questão de guerra, então preparavam seus homens, tanto do ponto de vista físico, para serem fortes e saudáveis numa guerra, o treinamento atlético, mas também preparavam-os intelectualmente. Já a educação romana, ela é muito fortemente baseada também na Grécia, né? É bastante parecido, na verdade. Eles imitaram os gregos em seu sistema educacional, como, por exemplo, o uso da pessoa do pedagogo na educação de seus filhos. Era uma figura proeminente. E a pérgola era o local onde as aulas aconteciam. Dava-se esse nome de pérgola. A escola primária se chamava Ludus e era frequentada pelas crianças que tinham 7 anos e iam até os 10 ou 12 anos de idade. O professor era conhecido como Ludmagister. É daí que se deriva a expressão portuguesa lúdico. Ao atingir a idade dos 12 anos aos 16 anos de idade, o menino romano atingia sua maioridade, vestia toga virilis e ingressava na escola Ludus Literários, de estudos de nível secundário, além da escola de gramática, que o aluno recebia aos 18 anos em diante. Recebia também aulas de retórica. Inclusive, essa formação aqui ela tem forte influência sobre a Idade Média, né? No trívio e no quadrívio, não sei para quem já ouviu falar aí. Eles entravam em férias escolares em julho e outubro, no verão, e haviam prolongados feriados nos meses de dezembro e março. Bom, então aqui eu fiz uma breve revisão, um apanhadão geral aí do que eu gravei sobre cultura dos tempos bíblicos, especificamente sobre educação. Educação o quê? Mesopotâmica, educação egípcia, educação judaica, a figura do escriba nisso tudo, né? A educação grega e a educação romana. Então são esses povos que aparecem basicamente ali, são essas divisões, na verdade, que aparecem ali basicamente no período bíblico. Eu fico por aqui até semana que vem, onde eu vou começar então a tratar já sobre o comércio e a economia ainda como parte, né, dos tempos primitivos, dos tempos bíblicos. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre especificamente a educação romana, se você tiver interesse, né? Valeu, até o próximo vídeo. Eu vou ter que desligar manualmente essa câmera hoje. Espera, deixa eu ver se eu consigo sem derrubar minha câmera aqui. Acho que vai dar boa.